Olá pessoal, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico em São Paulo. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o melhor aconteceu no carcinoma urotelial durante a ASCO GU 2024. Para falar um pouquinho sobre isso, na verdade, trazer essas informações e dizer como é que a gente vai usar ou não esses dados na prática clínica, eu estou com um grande amigo, Dr. Diogo Bastos. Dr. Diogo é oncologista clínico no Hospital Sírio-Libanês. Diogo, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente tentar pegar os principais estudos de uma ASCO não tão animada, né? Para falar o que vai mudar ou não, ou o que a gente tem que ficar atento em relação ao carcinoma urotelial. Bom dia, Andrei. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo carcinoma urotelial pós-ASCO GU 2024. Realmente não foi um evento tão que muda a prática, mas alguns dados bem interessantes foram apresentados. Acho que a gente tem 3 grandes áreas aí do carcinoma urotelial que a gente pode discutir. Uma área de estadiamento, área de adjuvância, área de doença avançada. Na área de estadiamento foi apresentado um estudo interessante sobre PET-CT e comparação do PET-CT com o exame de imagem convencional no estadiamento de pacientes com carcinoma urotelial. Eles usaram pacientes que participaram em estudos clínicos de fase 2 de neoadjuvância e compararam as modalidades de imagem. E, para resumir esses dados, realmente não foi demonstrado nenhum grande impacto com o uso do PET na mudança de conduta ou em melhorar a acurácia mesmo, no estadiamento, especialmente em estadiamento linfonodal. E esses dados vêm em linha com outro estudo apresentado na ESMO 2023, que também não mostrou um impacto significativo do uso do PET nesse cenário. Talvez um ponto que eu traria para a discussão é que, obviamente, que os estudos não corroboram com a indicação de PET de rotina nessa população, né? Quer dizer, além de agregar custo, não agrega mudança significativa de conduta, mas eventualmente para um caso individual talvez seja interessante, para algum achado duvidoso, eventualmente para direcionar uma biópsia num achado duvidoso, suspeita de doença metastática, onde a conduta pode ser alterada, e eventualmente PET scan com contraste iodado é uma modalidade que acaba agregando tomografia mais PET, pode ser indicada em alguns casos, mas globalmente não há benefício. Uns anos atrás, talvez quase 10 anos atrás, a gente teve um estudo randomizado pequeno, né? A gente teve um estudo randomizado avaliando o estadiamento de PET versus tomografia nesse cenário, né? E a gente tinha visto que realmente, até para a doença linfonodal, que foi bem o estudo que apresentaram agora na ASCO GU, né? Foi a avaliação da doença linfonodal, porque, como você bem falou, todos os pacientes faziam neoadjuvância e faziam cirurgia depois. Então, havia uma correlação sobre o achado clínico com o achado patológico. Mostrando realmente a superioridade, né? E principalmente a doença à distância. Acho que você pontuou uma coisa muito legal, que é talvez a presença do contraste, não. Então, de repente, um PET junto com contraste, tanto que no estudo eles mostraram, né, a acurácia, a sensibilidade, a especificidade era bastante alta para os 2 metros, mas a sensibilidade aumentava bastante quando a gente fazia os 2 exames. Então, potencialmente, um PET com contraste talvez melhore esse estadiamento. Mas chegando na prática clínica, que vamos dizer, você pedia PET numa boa parte das situações, eu acho que PET a gente não fazia sempre, né? Mas assim, numa boa parte das situações, vai mudar esse dado para você? Quer dizer, bom, eu cheguei e vi, agora vou pedir menos PET do que eu pedi antes, ou não mudou muito? E para quando você pede? Olha, na minha prática, quer dizer, eu de fato não usava PET de rotina, né? Em doença mais avançada, tumores grandes, eventualmente até linfonodo na tomografia, a minha tendência é pedir PET, porque eu tenho uma parcela desses pacientes que podem ter doença metastática, eventualmente muda a conduta significativamente, principalmente metástase óssea. É um sítio de doença que eventualmente os exames de imagem convencional acabam não detectando. Acho que tem 2 questões nesse estudo de comparação de PET. Um é não fazer o contraste, então um PET-CT com uma tomo sem contraste, eventualmente você de fato não vê anatomicamente algumas lesões. O segundo ponto, que a maior parte dos PETs, e aí realmente eu não vi se eles apresentaram esse detalhe, acredito que não, usa uma tomografia de baixa qualidade, né? Então você tá comparando uma tomografia de tórax e abdômen pélvico com contraste de alta qualidade com um PET em que você tem um dado metabólico, mas a imagem é ruim, né? Então provavelmente são aquelas tomografias ruins de PET e tudo. Que não é a nossa realidade, né? Hoje centros de referência fazem PET contrastado e PET com tomografia dedicada de pulmão, é uma imagem muito melhor. Então, na prática, eu ainda acho que existe espaço em casos selecionados, mas não para todos os pacientes. Eu acho que meu último ponto nesse estudo, para a gente passar para o próximo,
é que também tem uma realidade, né? Ali foram feitos em centros de alta excelência, onde o leitor da tomografia é um cara muito bom, com muita experiência. E às vezes no Brasil a gente não consegue replicar isso. Então, claro, lá no Sírio eu não tenho dúvida, o pessoal da tomografia, a gente conhece, o pessoal é exímio leitor de exame de imagem. Talvez isso não seja uma realidade em todo o Brasil. Eventualmente a gente sabe que para esses pacientes o PET acaba sendo mais fácil porque talvez a dificuldade de você realmente ter alguém com experiência ou não. Então acho que esse é um ponto importante, a gente não pode abandonar completamente o PET, mas também acho que a gente não pode achar que é a solução para todos os problemas. Acho que esse foi um ponto que a gente pode trazer desses, principalmente os 2 estudos da ESMO, o PET Muse e o apresentado no ASCO GU esse ano. Próximo desse cenário, acho que talvez, não sei se o dado que achei tão sexy assim, a gente vai debater isso aqui, mas acho que o mais importante urotelial foi mais um estudo em relação à adjuvância com imunoterapia. Então, o estudo Embassador, ele, assim como o estudo InVigor 010 e o estudo Checkmate 274, avaliou o papel de uma imunoterapia. Nesse estudo aqui a gente está falando do pembrolizumab como terapia adjuvante. Então, de novo, lembrando, o desenho é muito semelhante dos 3 estudos. Basicamente, eram pacientes que faziam quimioterapia neoadjuvante, predominantemente pacientes com tumores uroteliais, né, células transicionais, que faziam quimioterapia neoadjuvante e ficavam com doença residual, YPT2, YPN1. No caso do Embassador, pacientes com margem cirúrgica positiva, era considerado, se a gente for olhar, até fui rever esse detalhe ontem, 2,5%. Então, praticamente, esse paciente não se perfaz muito, né? A gente está falando dos mesmos pacientes. Ou pacientes que não fizeram quimioterapia neoadjuvante, mas tinham tumores PT3 ou maiores, ou aquela grande dúvida que eu quero discutir com você, aquele paciente que recusa-se a fazer ou não pode fazer cisplatina. Para receber pembrolizumab ou observação, aqui é um detalhe diferente do 274, que era placebo controlado, mas parecido com o InVigor 010, que era observação. E o que a gente viu nesse estudo é que para um dos endpoints primários, que era sobrevida livre de recidiva, houve um benefício numericamente muito parecido, hazard ratio muito parecido, numericamente um pouquinho diferente, né? Quando a gente vê um número exato de mesmo, um pouquinho maior no Embassador. Sem sobrevida global, ainda aparentemente sem número de eventos, teve uma dificuldade porque foi interrompido precocemente pela aprovação do nível e tal. Mas como é que foi sua impressão, depois eu tentar colocar aqui um pouco o que foi o estudo, o que isso traz para a gente, reforça a indicação de imuno nesse cenário, acha que é importante, é diferente, nível, pembro, para quem é o paciente que a gente vai usar isso? Bom, de fato, acho que um estudo interessante por alguns motivos. Primeiro que desses 3 estudos, é um estudo que não foi conduzido pela indústria farmacêutica, um estudo do intergrupo americano, da Alliance. Então, obviamente que eu discuti esse estudo no dia seguinte com a Andrea Polo, que foi a apresentadora, e eles encontraram muitas dificuldades, né? Por ser um estudo que o braço controle foi observação, quando o nível foi disponível como tratamento adjuvante, principalmente foi apresentado, muitos pacientes que eram randomizados para o braço observação retiravam o consentimento informado e iam usar nível adjuvante. Então, inclusive ela reforçou isso na apresentação. O número de pacientes censurados nessas análises foi muito maior no braço observação, quase 1/4 dos pacientes, versus no braço tratamento. Então, eles tiveram dificuldades, obviamente, mas felizmente conseguiram fazer análise estatística e terminar o estudo. Em última análise, é um estudo positivo para o desfecho primário de sobrevida livre de doença. Houve um ganho significativo com a administração de pembrolizumab por 1 ano versus observação. Você pontuou bem, os pacientes incluídos não é uma coorte totalmente homogênea. Você tem os pacientes que foram submetidos a quimio neoadjuvante, que tinham doença músculo-invasiva residual. Essa população, na minha opinião, seja T2, T3 ou N positivo residual pós-químio, é a população de mais risco de recidiva. Esses pacientes, em geral, têm doença mais resistente à quimioterapia e que, na prática, se forem elegíveis à imunoterapia, eu acho que são os principais pacientes que eu indicaria hoje. Mas a gente também tem os pacientes que ou recusaram químio ou não puderam fazer por questões de função renal. E aí, de novo, esses pacientes que não podem fazer no pré, provavelmente eles continuam sem ter indicação de fazer no pós. E é uma população que eu diria que, na ausência de outros dados, a gente tem que discutir prós e contras, porque de fato existe um benefício em sobrevida livre de doença. O benefício em sobrevida global não foi demonstrado, e na prática o que a gente tem são 2 estudos demonstrando ganho em recidiva, um estudo que não mostra ganho nenhum em recidiva, e nenhum dado em sobrevida global. O que se argumenta é que o segmento ainda é precoce, mas
carcinoma urotelial não é uma doença que a gente demora a ter evento. Então, eu espero que no futuro próximo a gente tenha esses dados e claro que o dado de sobrevida global que vai ser determinante para a gente usar ou não. Um ponto que eu vejo bastante interessante, primeiro são os estudos agora buscando refinar a inclusão de pacientes de mais risco, com uso de biópsia líquida, ctDNA, etc. Agora, dos 3 estudos, o que me chamou muito a atenção, que é interessante o dado, tudo bem que a análise de subgrupo, são para os pacientes com carcinoma urotelial de trato superior. Nos 3 estudos, o hazard ratio é próximo de 1 para esses pacientes. Então, é uma população que provavelmente tem nenhum ou muito pouco benefício de imunoterapia e, na prática, eu acabo indicando somente em casos dramáticos. E mesmo assim, eu vejo assim, realmente eu não vejo um dado robusto nessa população. Claro que a gente tem que interpretar que isso aqui é análise de subgrupo. E um último dado interessante é, na Europa, nivolumab adjuvante é aprovado somente para pacientes com PDL1 positivo, porque aparentemente o benefício nessa população foi demonstrado maior no estudo Checkmate 274 e no Ambassador a gente viu dados ao contrário, né? Claro que o estudo não fez essa análise, quer dizer, não estava nos desfechos do estudo, não tem poder para isso, mas numericamente o ganho foi maior nos pacientes PDL1 negativos do que nos PDL1 positivos, mostrando que não é um bom biomarcador para a gente selecionar. O ideal é que a gente tenha outros biomarcadores validados prospectivamente. É interessante, né, que você pontuou. 2 pontos que você trouxe aqui, eu acho que são os que eu colocaria inicialmente. Trato alto realmente aparentemente é outra doença, né, no sentido de resposta à imunoterapia. Existem dados retrospectivos em doença metastática, dados de vida real, mostrando que eventualmente imunoterapia como imunoterapia parece que se comporta muito parecido, mas a gente tem dados mostrando que essa população tem algumas alterações moleculares algo diferentes. Também é um pouquinho heterogêneo esses dados, que a gente consegue ver mais consistentemente que é uma população que tem mais alterações de FGFR, né? Inclusive na ASCO-GU foi mostrado um estudo, mas também agora na ASCO-GU um pouco diferente de outros estudos, a parte de outras alterações genômicas, assim como TMB e algumas assinaturas inflamatórias, não foi tão diferente de trato baixo, que a gente não consegue muito explicar. O fato é que trato alto realmente parece que vai mal, né? Então, concordo com você, e esse é uma população que eu diria que, até mesmo naquela população que é inelegível à carboplatina, a gente tem que tomar muito cuidado do dia a dia as pessoas não trocarem. Lembrando que o estudo PAUT permitiu 1/3 dos pacientes, já em carboadjuvante, no trato alto, em fazer de carboplatina. Diferente de bexiga, que os dados são ruins e não se deve fazer quimioterapia adjuvante com carboplatina, no trato alto a gente não pode substituir, então acho que esse é um ponto bastante importante. O PDL1, você falou, o PDL1 urotelial a gente já tinha visto em primeira linha e segunda linha com as drogas também, né? Não funciona, a gente não está entendendo por que o PDL1 aqui não funciona. E a população que parece que mais se beneficia é aquela que tem uma estratégia muito parecida com o Javelin Bladder, né? Uma switch maintenance de imunoterapia, né? O paciente que fez a quimio-nel respondeu, mas não foi uma resposta brilhante e realmente fez na adjuvância. E você puxou legal, acho que o Invigor 011, né, que está randomizando pelo ctDNA, que é uma análise do Invigor 010, que quem tinha ctDNA negativo pós-cirurgia não teve benefício do ateso e quem tinha positivo teve benefício grande. Mas ainda foi mostrado também um estudo legal de clearance de ctDNA, né? Os pacientes que tinham clearance 100%, depois de, se não me engano, 2 doses de imunoterapia neoadjuvante, iam melhor em termos de desfecho. Quem tinha 50 e 75 não necessariamente tinha. Então, acho que no futuro os estudos podem ser desenhados nesse sentido, onde a gente vai usar desde o clearance, né? Então, assim, o que fazer com esses pacientes? Já randomiza nesse momento para intensificar, aborda, já trata esses pacientes, porque a gente não vai ter resposta. Então, eu acho que esse é um futuro bastante interessante. Mais algum comentário das adjuvâncias? Por que o Invigor é negativo e os outros são positivos? Bom, tem toda a discussão de, apesar de serem todos checkpoint imunes, são drogas diferentes. Então, de fato, a gente não pode encarar como sendo drogas iguais. E os estudos demonstraram dados diferentes. A gente não tem uma ótima explicação do porquê. Talvez a atezolizumab seja uma droga de fato menos ativa. Isso foi demonstrado no cenário metastático. E só em relação ao trato superior, quer dizer, o PAUT Trial também não demonstrou ganho em sobrevida global, né? A gente tem que lembrar que a gente usa com muita tranquilidade com dado em sobrevida livre de doença. Então, eu particularmente, eu vejo com bons olhos o uso de imunoterapia adjuvante em carcinoma urotelial, contanto que a gente veja sobrevida global. Se lá na frente a gente não vê sobrevida global, os dados de sobrevida foram negativos, talvez a gente vai ter que repensar essa estratégia.
e seguir os pacientes e tratar aqueles pacientes que recidivaram com imuno combinado a enfortumab, que é o dado que a gente tem hoje em primeira linha. Você já puxou, né? E é aqui que eu vou trazer exatamente isso. E aí já vou puxar para isso. Fazer imunoterapia adjuvante, teve uma sessão muito legal discutindo, né, de quando fazer o re-challenge com o imuno. Fazer imunoterapia, qual o impacto do nosso próximo estudo que a gente vai falar, que foi a atualização do estudo EV302, né? Como você bem colocou, primeira linha de carcinoma urotelial, o primeiro estudo que bateu quimioterapia baseada em platina na comparação direta e o esquema, na verdade, livre de quimioterapia diretamente, se a gente for falar, mas não é tão livre de quimioterapia, é um ADC que tem sua toxicidade, inclusive, bastante importante. O que a gente viu de atualização do estudo Pembrevé versus Gemplatina? Bom, então, na verdade, de fato foram apresentados dados de atualização e análise de subgrupo do estudo EV302, que, como todo mundo sabe, é um estudo randomizado de fase 3 que comparou enfortumab vedotin com pembrolizumab versus quimioterapia tradicional. Foi apresentado na ESMO 2023, sessão plenária, com um grande benefício, um esquema altamente ativo, com taxa de resposta de quase 70%, sobrevida global passando de 30 meses. De fato, foi muito superior à químio. E nesse estudo foi, então, feita uma análise de subgrupo, onde eles avaliaram subgrupos clássicos e tradicionais, com base em sítio de doença, principalmente. E o que se demonstrou, basicamente, foi que essa combinação ela é superior à quimioterapia convencional, basicamente em todos os subgrupos. E isso foi apresentado de forma gráfica, sem nenhuma surpresa. Então, corrobora que, de fato, o melhor esquema que a gente tem hoje, baseado em evidência para uso em primeira linha, é pembrolizumab associado a enfortumab vedotin, independente das características do paciente, ou seja, independente se tem doença hepática, doença óssea, independente de expressão de PDL1, etc. Então, agora, em relação ao impacto, Andrei, que você perguntou, qual é o impacto da adjuvância? Difícil dizer. Obviamente, se o paciente está em adjuvância com pembrolizumab e ele progride, esse não é um paciente que a gente vai manter pembrolizumab e associar enfortumab. Embora a gente não tenha dado, enfim, outros estudos já mostraram que não faz tanto sentido. Uma doença que é refratária à imunoterapia, você manter a imunoterapia, né? Ainda mais manter a mesma imuno. Então, pode haver algum impacto. Mas no final das contas, o que a gente vai ter que ver é o dado de sobrevida global dos estudos de adjuvância. Se de fato com o imunoadjuvante a gente cura mais pacientes com doença músculo-invasiva, de fato a gente vai usar, né? Quer dizer, é uma doença letal. E um outro ponto é se com mais dados de segmento dos estudos, principalmente do EV302, é se a gente está curando mais pacientes metastáticos. Porque em última análise, se os dados de adjuvância não demonstram ganho em sobrevida, talvez de fato a gente não precise da adjuvância. Talvez a gente aguarde e use um melhor esquema de primeira linha assim que o paciente progredir. Então, realmente, dados muito interessantes, mas como sempre, a gente sempre precisa de mais dado e mais segmento. Até porque fizeram uma comparação com a Corticar, né, do Pembrevé, mostrando que ali 20-30% dos pacientes com longo prazo de resposta, bem que você está falando, a gente vê isso em outros tumores. Mas eu não tenho como deixar de falar, né? A gente vê a atualização, a gente acha que toda novidade é legal, é sexy, e realmente o dado do EV302, ele é impressionante. Mas a gente pode dizer, aposentei, pronto, eu não faço mais avelumab de manutenção, a partir de agora todos os pacientes, eles são pacientes elegíveis ao Pembrevé. É isso que a gente pode dizer? Ou não? Eu acho que tem espaço para químio seguido de avelumab, ou eventualmente, existe algum paciente, claro, não aquele inelegível a nada, existe algum paciente que você faria monoterapia? Primeira linha? É interessante, eu estou com um paciente agora que eu estou fazendo só químio. Ele é um paciente que tem miastenia graves, e tem uma preocupação grande de uma piora imunomediada com os de imuno. Então, tem aquela população que... Mas esse é um paciente que não vai entrar no que eu te perguntei, que eu te coloquei aqui numa encruzilhada. Porque esse você já está discutindo a imuno como um todo, né? Então, sim, não vai para manutenção, não vai para a primeira linha e tal. Mas aquele paciente que tem condição de receber imunoterapia, existe uma população? Ou você acha que não? A gente muda a conduta e não... Veja, primeiro é a questão de acesso, tá? Embora a imunoterapia também tenha limitação de acesso, enfortumab e imuno é um esquema mais caro, então tem toda uma questão de custo. Na minha opinião, o paciente que é elegível a químio, ele é elegível a enfortumab, com algumas exceções, né? Você pega um diabético muito descontrolado, você pega um paciente obeso mórbido. Esses pacientes, em teoria, a gente tem uma limitação de usar enfortumab. E talvez para essa população vale a pena sim, a gente manter ainda o uso de químio, platina, gemcitabina com avelumab de manutenção. Fora pacientes que têm algum critério de exclusão, o uso de enfortumab, tem acesso,
Realmente eu não vejo, e pacientes, por exemplo, neuropatia periférica importante, etc., em que o uso de carboplatina, genestabina, avelumab de manutenção parece fazer mais sentido. Fora esses pacientes, realmente eu não vejo muito espaço para a gente manter o paradigma anterior, já que o dado é muito expressivo, não só taxa de respostas muito mais altas, taxa de resposta completa, sobrevida livre de progressão e um dado praticamente dobrando a sobrevida global. Então, eu não tenho dúvida, o dado é interessante. Acho que tem um ponto interessante, talvez a gente vai começar a falar assim, elegibilidade a cisplatina, já estamos discutindo, já se fala desde 2019, né, pela Shilpa, né, mostrando os dados de inelegibilidade a carboplatina, quer dizer, a nenhuma platina, e agora provavelmente a gente vai ter que fazer os critérios de elegibilidade ou inelegibilidade ao enfortumab, né? Mas eu não estou 100% convencido. Eu estou bastante convencido, mas não 100%. Eu acho que existe uma população ainda com baixo volume de doença linfonodal exclusiva, paciente, claro, assintomático. Acho que essa população ainda, a gente pode pensar em fazer algo desintensificado, porque a imunoterapia é fácil, mas o enfortumab não é uma droga fácil. Tá? A gente está começando a utilizar, já faz um tempo que a gente está utilizando em terceira linha, assim por diante. É uma droga bastante tóxica. O primeiro paciente que eu usei eu tive muito problema. A gente pega a mão, como tudo a gente pega a mão, sem dúvida nenhuma. Uso crônico a gente provavelmente não vai fazer algumas doses e vai parar. E aí a pergunta que fica, a gente vai reproduzir os dados de 0,47 de sobrevida global ou não, parando, né, o tratamento. Então, acho que o paciente de baixo volume de doença, eu acho que sim, o esquema Javelin ainda é interessante. As taxas de resposta do doença linfonodal exclusiva são muito altas, né? O controle de doença por um tempo longo. Então, eu ainda acho que existe um papel sim para esses pacientes. E aqui não estou nem entrando aqui no cenário de saúde financeira, né? Que meramente os dados científicos mesmo. Eu acho que existe uma população ainda que a gente deva discutir o Javelin por talvez qualidade de vida que será mantida por mais tempo. A gente não tem uma comparação direta, tudo, então não vai saber. Diogo, algum take-home message final? Bom, acho que o take-home message é que, felizmente, nos últimos anos a gente está vendo muito avanço em carcinoma urotelial. A gente passou anos sem discutir muita coisa e agora todo o congresso, novidades e discussões e controvérsias e, no final das contas, benefícios para os pacientes. Legal, é isso aí. Obrigado aí pela tua participação. Muito bom aprender com você sempre, meu amigo. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.